Em uma cidade na Coreia, os complexos de apartamentos se tornaram o tipo mais popular de moradia e se multiplicam rapidamente, transformando a área. Amanhã, um terremoto maciço atingiu a cidade e todos esses prédios começaram a desmoronar. No seu apartamento, o ferido Min-sung acorda e vai para a varanda para descobrir que seu complexo é o único que resta no meio de uma devastação gigantesca. Então ele desce para descobrir os moradores discutindo o que fazer e olhando o guia de gerenciamento, mas levará um tempo para colocar o gerador em funcionamento. O Min-sung volta para o seu apartamento com alguns suprimentos e trabalha com a sua esposa Myeong para racionar a sua comida. Ela acha que eles deveriam ir para a casa do pai dela, mas o Min-sung aponta que lá fora estava muito perigoso. À medida que as horas passam, sobreviventes dos prédios destruídos começam a se dirigir para o único complexo restante em busca de um lugar para poder ficar. Durante a noite, uma mãe e o seu filho batem na porta do apartamento do Min-sung, implorando desesperadamente por ajuda. Ela diz ao Min-sung que ele é o único que abriu a porta e até oferece pagar para ele. O Min-sung hesita em deixá-los entrar, mas quando a Myeong escuta, ela imediatamente oferece um lugar para eles dormirem. Na manhã seguinte, o Min-sung vai para a recepção, onde as pessoas estão vendendo alguns suprimentos. Não aceitam dinheiro, apenas isqueiros, gás ou água. Outro homem paga com algumas baterias, então Min-sung acaba pagando com seu relógio. Enquanto faz seu caminho de volta para cima, ele percebe que os corredores estão ficando lotados de forasteiros e brigas frequentes ocorrem por suprimentos. Quando uma lata de pêssego cai acidentalmente e rola sobre o sofá, o Min-sung corre para sair dali. No apartamento, a Myeong estava ensinando a criança a usar um walkie-talkie, e quando o Min-sung se junta a ele e descobre os pêssegos. Mas, quando ela tenta compartilhar com os outros, o Min-sung a impede, dizendo que eles ganharam o direito a um mimo só para eles. O casal começa a aproveitar os pêssegos, apenas para serem interrompidos pela mãe, que quer fazer uma pergunta. Agora eles não têm escolha senão compartilhar os pêssegos com eles. Conforme os dias se passam, o tempo fica mais frio e mais forasteiros continuam chegando. O Min-sung estava começando a ficar irritado porque acha que essas pessoas estão abusando da hospitalidade. De repente, eles escutam pessoas brigando. A Myeong vai verificar um homem ferido porque ela é enfermeira. E nesse momento, a fumaça começa a sair de trás de uma porta e o apartamento explode em chamas, fazendo com que todos recuem. No entanto, o Yong-tak aparece com um extintor de incêndio e tenta apagar as chamas. Infelizmente, não é o suficiente. Então, ele corre para liberar a mangueira de emergência e entrega ao Min-sung, que corre para combater as chamas. Ele não consegue controlar a mangueira direito. No entanto, o Yong-tak aparece novamente e a leva para dentro para finalmente extinguir o fogo. Depois disso, os outros agradecem ao Yong-tak por seu heroísmo e eles concordam com uma reunião especial envolvendo apenas os residentes do prédio. Gyeon tenta manter as coisas organizadas, mas logo uma discussão começa sobre o que fazer com os forasteiros. A Myeong diz que eles deveriam tentar encontrar uma maneira de viver juntos, mas muitas pessoas discordam. Gyeon, por outro lado, aponta quantas dessas pessoas vêm de prédios mais sofisticados e costumavam olhar para eles por serem de classe média. Além disso, os suprimentos estavam acabando. Como Min-sung é funcionário público, eles pedem aconselhamento a ele, e ele aponta que precisam formar algum tipo de organização para trabalharem juntos nessa grande crise, começando por escolher um líder. O Gyeon nomeia o Yong-tak por seu grande heroísmo, e todos apoiam a decisão. Em seguida, o grupo decide votar se vão expulsar os forasteiros ou não. Eles usam um sistema em que as pessoas entram em uma sala uma por uma e colocam uma pedra branca ou uma preta dentro de uma bota para que os votos possam ser anônimos. Depois que todos votam, eles verificam as pedras e confirmam que a maioria dos moradores querem que os forasteiros saiam. Mas eles terão que fazer um plano primeiro. Mais tarde à noite, a Myeong pergunta ao Min-sung que cor ele escolheu, mas ele evita a pergunta. Nesse momento, a criança pede a ele para ajudá-lo a ir ao banheiro. Então, enquanto a Myeong se afasta, o Min-sung olha para os seus ferimentos e tem um flashback do que aconteceu antes que o terremoto chegasse na sua casa. Ele estava no centro da cidade, na área que foi atingida primeiro, e ele e outros homens estavam tentando empurrar um caminhão para salvar uma mulher presa dentro dele. No entanto, quando a destruição começou a se aproximar, todos fugiram. Então Min-sung se escondeu dentro de um cinto de segurança. Ele conseguiu sobreviver. No dia seguinte, o Yong-tak pede ao Min-sung para liderar a força-tarefa anticrime, porque ele passou por serviço militar um tempo atrás.
Depois, o Young-tak e Geon reúne todos os líderes da força-tarefa escolhidos, que todos têm treinamento militar. Um homem diz aos líderes que eles deveriam ser apenas proprietários e não inquilinos, mas o Geon aponta que não há banco ou dinheiro aqui, todos são iguais. Ele concorda em se encontrar ao amanhecer com algumas armas, apenas no caso de algum forasteiro tentar resistir, mas eles esclarecem que não devem matar ninguém. De repente, o Do-kyun avisa que a sua saúde não estava boa o suficiente para isso e desiste, fazendo com que todos o julguem. Depois, o Min-sung pega uma barra de metal do seu guarda-roupa para usar como arma, o que preocupa Mi-young. Ao amanhecer, o Young-tak verifica sua mãe antes de se juntar à equipe. O Geon faz um grande anúncio sobre possíveis espaços vazios para fazer os forasteiros saírem do prédio. A Mi-young precisa se despedir da mãe e do filho. Uma vez que todos os forasteiros estão fora da porta, a força-tarefa sai com cercas e o Young-tak diz aos forasteiros que eles não podem mais viver ali. Logo, todos eles estão reclamando, especialmente porque a temperatura os congelará até a morte e há apartamentos vazios no prédio. É então revelado que o congressista do distrito está na multidão também e tenta fazer um discurso, mas Young-tak não tem medo da sua posição e o expulsa também. Um forasteiro o acusa de desrespeitar o governo e diz aos outros para começarem a empurrar para entrar. Imediatamente o caos se instala, enquanto a força-tarefa tenta bloquear as portas para impedir que os forasteiros entrem, mas eles empurram com tanta força que o vidro quebra. A força-tarefa cai e alguns forasteiros os atacam, mas depois de alguma luta, eles conseguem afastá-los e mais pessoas descem dos apartamentos para ajudar. O Young-tak fica ferido no processo e uma vez que os forasteiros são empurrados para trás, causando uma impressão assustadora. Nesse momento, alguns moradores começam a jogar pedras dos seus apartamentos e os forasteiros fogem dali. Todos comemoram, exceto a Mi-young. Ela estava completamente perturbada com toda essa violência. Nos dias seguintes, os moradores trabalham juntos para reconstruir qualquer dano ao prédio e compartilhar os suprimentos. Eles também constroem vários buracos ao redor do complexo para impedir que os forasteiros cheguem perto de lá. O Geon estabelece algumas regras, apenas os moradores podem viver lá. É proibido entrar e sair à vontade, para evitar são fornecidas de acordo com as contribuições de cada um para que ninguém relaxe. Quando se trata de higiene pessoal, devido à falta de água, eles precisam colar um buraco no chão. Várias forças-tarefas também são formadas para fins de organização. A Força-Tarefa Anticrime é responsável por patrulhas e manutenções da ordem. Eles permitem que qualquer homem com mais de 16 anos se juntem a eles. A Força de Distribuição de Rações e Manutenção trabalha em reparos. Há também uma força médica que ajuda com as lesões. Todos estão felizes em trabalhar juntos e melhorar seu espaço de vida. Quando a falta de suprimentos começa a ser um problema, o Min-sung e alguns homens saem do complexo para procurar comida nos destroços da cidade. Quanto mais eles avançam, mais corpos encontram no chão, incluindo o congressista. De repente, os moradores veem uma explosão ao longe, mas felizmente o grupo consegue voltar em segurança. Eles trouxeram comida, mas a maioria estava mofada. A partir desse momento, o grupo do Min-sung sai todos os dias para explorar. A única vez que eles encontram um complexo em pé, eles encontram apenas corpos dentro. E tudo é resultado da violência humana. Às vezes, eles trazem comida de volta, mas não é muita, então eles estão sempre com falta de suprimentos. Uma noite, enquanto estão lá fora, o Young-tak e Min-sung conversam enquanto observam outra explosão ao longe. O Min-sung diz que acha que serão recompensados por todo o sofrimento que estão passando. Ele também comenta que a Mi-young teve um aborto espontâneo no ano passado, o que explica sua necessidade de proteger aquela criança. Enquanto isso, no complexo, a Mi-young fica chocada ao ver a criança em uma varanda vizinha, e ele ainda tem um walkie-talkie. Ela corre para pegar o seu e conversa com a criança, descobrindo que Do-kyun estava escondendo ele e a sua mãe no seu apartamento. De volta à equipe de resgate, eles encontram um túnel que lhes permite mercado. Quando tentam entrar, o proprietário sai e aponta sua arma para eles, mandando-os embora. Enquanto o Young-tak tenta se comunicar com ele, o Min-sung se aproxima do homem por trás e o atinge, fazendo ele disparar a sua arma e acertar um dos membros da força. O grupo desarma imediatamente e o furioso Young-tak o espanca. Depois, o grupo saqueia a loja, levando a comida, mas também os cachorros.
No caminho de volta, o Min-sung nota duas crianças chorando ao lado do corpo do pai. Nas proximidades, um grupo de sobreviventes discute os rumores de um paraíso no complexo, mas quando veem o grupo passar, ficam assustados e correm para se esconder. Em algum momento depois, os moradores organizam uma festa especial do Ano Novo do lado de fora para comemorar. Embora Mi-young não ache uma boa ideia, de repente dois moradores ficam assustados ao ver algo se aproximando no escuro, mas é apenas uma mulher chamada Hye-yoon. Ela costumava morar aqui com seus pais, mas saiu com a mãe depois de descobrir que o pai havia traído. Seu apartamento costumava ser ao lado do Young-tok, mas ela não se lembra dele. Como encontram provas de que ele morou ali antes, elas a apresentam oficialmente ao resto dos moradores com uma calorosa recepção. Depois, a celebração continua com um pouco de karaokê graças ao gerador conectado à máquina para a ocasião especial. Enquanto o Young-tok canta, ele pensa no fato da Hye-in não ter reconhecido ele antes, e em um flashback revela toda a verdade. Seu nome verdadeiro era Si-byun. Ele costumava ser motorista de táxi antes do terremoto. Ele invadiu o apartamento pertencente ao verdadeiro Young-tok, que trabalhava para uma organização que enganava as pessoas. Byun foi uma das vítimas e queria seu dinheiro de volta, mas quando Young-tok se recusou a ajudá-lo, o Byun o atacou. O Young-tok conseguiu esfaqueá-lo, mas o Byun não desistiu e o jogou no chão para matá-lo, enchendo sua boca com pedras, enquanto a mãe do Young-tok assistia e tinha um ataque. Nesse momento, Byun recebeu uma ligação da sua filha e esposa, que estavam gritando com ele porque os cobradores de dívidas haviam aparecido para levar tudo. Então o terremoto aconteceu, e como sua esposa já o odiava de qualquer maneira, o Byun ficou lá e assumiu a identidade do Young-tok. Em algum momento posterior, quando os moradores vão buscar suas rações semanais, uma discussão surge porque mal é o suficiente para sobreviver. A Força-Tarefa Anticrime recebeu mais comida que os outros, e um homem chama isso de injustiça, enquanto mostra sua cicatriz que adquiriu enquanto estava trabalhando nos reparos. Ele também acusa a Força Antitarefa Anticrime de ser assassina, o que é ouvido pela Mi-young, mas o Gyeong encerra as discussões dizendo que se eles não gostarem, eles devem sair. Mais tarde, em particular, a Mi-young pergunta ao Min-sung se ele matou alguém. O Min-sung diz que houve um incidente, mas o cara não morreu. No entanto, a Mi-young fica enojada com tanta violência e diz a ele para não participar mais dessas buscas. Depois, a Mi-young leva alguns dos seus suprimentos extras pro Do-kim para ajudar os forasteiros escondidos. Enquanto isso, o Young-tok visita a Hye-in com desculpa de levar um aquecedor para ela. Ele também pergunta se ela conhece a sua mãe. E quando ela diz que sim, o Young-tok a pressiona contra a parede, com uma voz ameaçadora. Ele pergunta se ela se lembra dele agora. Então a Hye diz que sim, pela sua própria segurança. Momentos depois, a Hye estava tendo um ferimento verificado pela Mi-young, que pergunta como estão as coisas lá fora. A Hye diz que lá fora estava o inferno, mas há um rumor de um grupo vivendo perto da estação. Quando outras mulheres na sala começam a fazer comentários, a Hye a chama por sua esperança protegida e aponta que há centenas de corpos lá fora e que eles estão ignorando. As mulheres a repreendem por ser rude e a acusa de se aproveitar do seu trabalho porque chegou mais tarde. Também insultam seu pai. Magoada, a Hye sai, pisando bem firme ali. E quando a Mi-young a segue, ela diz que todos aqui são loucos porque Young-tok não é um morador real e eles o tratam bem. Mas não fazem o mesmo com ela. Sua conversa é interrompida quando escutam gritos. Eles descobriram o corpo de um morador que foi morto pelos forasteiros quando cruzou o portão sozinho. Os assassinos até deixaram uma mensagem com sangue, dizendo que todos pagariam em breve. Isso lembra o Young-tok de ter encontrado o corpo da sua filha nas ruínas da cidade, e ele imediatamente anuncia que a partir de agora haverá um controle estrito sobre quem sai do complexo, e o número de guardas será aumentado. Mais tarde à noite, o Young-tok vai ao apartamento do Do-kyun e olha ao redor, apontando que o Do-kyun tem muitos móveis que ele deveria doar para madeira. Após abrir o guarda-roupa e todas as gavetas, ele levanta o colchão da cama e encontra a mãe com a criança escondidos lá. O Young-tok imediatamente os expulsa e pune o Do-kyun por quebrar as regras, enquanto os residentes observam sem protestar. Em seguida, o Young-tok diz ao Min-sung que sua esposa também estava envolvida. Depois, em particular, o Min-sung repreende a Mi-young por quase colocá-los em apuros. A Mi-young fica revoltada com essa atitude e diz a ele que Young-tok não é um morador, mas como ela não tem provas, o Min-sung não acredita nela.
Em seguida, ele vai atrás do Young-tak e cai de joelhos para pedir desculpas. Então Young-tak diz a ele para trabalhar mais duro. No dia seguinte, a força anticrime se torna ainda mais rigorosa. Eles visitam cada apartamento para verificar a presença de estrangeiros ali, pessoas de fora, forasteiros. E se encontrarem um, os expulsarão e marcarão a porta com a tinta vermelha. A Min-young tenta secretamente levar alguns remédios para o Do-kyun, mas ele se recusa a aceitar para evitar problemas. Uma vez que a limpeza é concluída, o Young-tak faz todos os transgressores se desculparem várias vezes de joelhos, anunciando que agora o prédio só tem verdadeiros moradores. Nesse momento, eles escutam gritos e notam Do-kyun de pé na sacada. Depois que ele diz que estava tudo errado, ele cai para a morte. Mais tarde, enquanto os moradores estão queimando o corpo, um pequeno terremoto faz um prédio próximo desabar, quebrando um grande tanque que finalmente fornece água de novo. Enquanto todos comemoram, a Mi-young se aproxima da Hye e pede mais detalhes sobre o Young-tak. Antes de se mudar, a Hye recebeu um pacote por engano e o levou para o seu vizinho, que era o verdadeiro Young-tak. Logo depois, o Gyeon se aproxima do Young-tak para explicar que agora eles têm água, mas estão quase sem comida. A Hye e Mi-young aproveitam a chance para fazer um buraco na parede da Hye e invadir o apartamento do Young-tak. Elas olham ao redor, mas não encontram pistas porque o Young-tak se livrou delas. Então a Hye pergunta à senhora idosa, mas o duo estava prestes a desistir, mas a caminho da saída, a Hye percebe que a máquina de lavar estava extremamente selada. Eles a abrem e ficam perturbadas ao encontrar o verdadeiro Young-tak dentro dela. Enquanto isso, o grupo viaja mais longe do que nunca e finalmente encontra um local totalmente destruído onde tinha comida. A única entrada é um túnel muito estreito cheio de corpos. Então Min-sung se voluntaria para atravessá-lo. Ele fica chocado com os corpos e até pensa ter visto uma mão se mover, mas se mantém forte e chega ao final. Depois de quebrar alguns vidros, ele fica encantado ao descobrir uma sala cheia de comida. O grupo imediatamente começa a retirar tudo, e quando começam a voltar, o Min-sung vê um prendedor de cabelo que pega para sua esposa. De repente, pedaços de detritos em chamas começam a cair ao redor deles. Então eles correm para se esconder, mas infelizmente um membro é atingido e morre. Após a parada de chuva de detritos, o grupo retorna ao complexo com comida e o corpo. A Gyeon está arrasada ao ver seu filho morto e dá um tapa no Young-tak por não protegê-lo como prometeu. O momento é interrompido pela Hye, que mostra a todos o documento de identidade do verdadeiro Young-tak e faz com que alguns homens tragam a máquina com o corpo. Todos começam a entrar em pânico e exigir uma explicação. Então Young-tak explode, apontando que deu sua vida por esse complexo e eles não estariam ali sem ele. Ele também menciona que foi enganado, então o apartamento é tecnicamente dele. No entanto, ninguém o apoia. A Gyeon o repreende novamente, inspirando todos a gritar também. A multidão furiosa começa a empurrar o Young-tak para expulsá-lo, mas ele consegue se afastar e vai atrás da Hye, a quem empurra para um buraco de excrementos. De repente, a Min-sung aparece com uma arma na mão, mas não consegue se obrigar a atirar. Então Young-tak facilmente pega a arma. Nesse momento, o portão começa a desmoronar e todas aquelas pessoas de fora finalmente invadem para se vingar. Muitos homens ficam para lutar e o Young-tak começa a atirar nas pessoas por todo lugar, mas a maioria dos moradores foge. A Mi-young e Min-sung se escondem no seu apartamento, mas uma pessoa entra e ataca o Min-sung, ferindo-o gravemente. A Mi-young vem na sua defesa e quase é morta, mas o Min-sung se recupera e salva sua esposa matando o agressor. Depois, o casal sai do apartamento e ao ver a revolta do lado de fora, decidem deixar o complexo. De repente, alguém lança uma bomba no prédio. O Young-tak chuta para longe, mas ela ainda explode acima deles e mata dezenas de pessoas. O Young-tak estava gravemente ferido, mas consegue entrar no seu apartamento, só para cair e morrer assim que entra. Em seguida, um grupo de pessoas entra para roubar os seus pertences. E logo a maioria das pessoas começa a deixar o complexo para trás. Voltando a Mi-yeon e o Min-sung, eles se escondem em um apartamento destruído durante a noite, enquanto começa a chover. O Min-sung estava com dor, mas a Mi-yeon não tem suprimentos para ajudá-lo. No dia seguinte, eles continuam andando, ignorando os outros sobreviventes, até que a noite caia novamente. Então eles se escondem em uma igreja destruída. Antes de dormirem, o Min-sung dá a Mi-yeon o prendedor de cabelo e diz que estava feliz por ter casado com ela. Na manhã seguinte, a Mi-yeon acorda e vê um belo efeito de luz nas janelas, mas também descobre que o Min-sung estava morto.
e chora inconsolavelmente. De repente, ela é encontrada por um grupo de sobreviventes que a convida para se juntar a eles. A Mien é levada ao grupo próximo à estação e ela fica surpresa com a aceitação deles. Ela recebe comida e um lugar para ficar sem hesitação. A comida estava sendo compartilhada em quantidades iguais para todos, provando que os humanos podem optar pela bondade, se eles quiserem.